A maioria das pessoas conhece nomes como Moisés, Davi ou Elias, mas poucos lembram dela. Uma mulher, uma líder, uma profetisa. Em tempos onde mulher nenhuma podia liderar, ela não veio com espada, ela veio com palavra e com coragem suficiente para enfrentar um general cruel e vencer. O nome dela é Débora, e a história que você vai ouvir agora não é só sobre guerra, é sobre fé, estratégia e uma mulher que escutava a voz de Deus em meio ao caos. Essa é a luz da palavra. Quando Josué morreu, Israel ficou sem liderança. As 12 tribos começaram a se espalhar como poeira no deserto. E o que era para ser a terra prometida virou terra de medo, idolatria e guerra. A Bíblia diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso não é liberdade, isso é caos. A fé do povo se misturava com crenças pagãs. Os altares de Deus foram trocados por imagens de Baal, e os próprios israelitas começaram a adorar os deuses de seus inimigos. E como consequência, veio a opressão. Jabim, rei de Canaã, dominava Israel com mão de ferro. Seu general Cícera comandava 900 carros de guerra, armas de destruição em massa para aquela época. Por 20 anos, Israel viveu com medo, fugindo, escondido, silenciado. As estradas ficaram vazias, os vilarejos abandonados. O povo se calou, e o mais assustador de tudo, Deus também estava em silêncio. Mas então, entre as montanhas de Efraim, uma voz se levantou. Não foi a voz de um rei, nem de um guerreiro, nem de um sacerdote. Foi a voz de uma mulher, uma profetisa, uma juíza, uma líder improvável, que mudaria a história de Israel para sempre. No meio de uma geração confusa, onde cada tribo vivia por si e ninguém ouvia mais a voz de Deus, ela escutava. Seu nome era Débora. A Bíblia a descreve como profetisa, esposa de Lapidote e juíza de Israel. Uma mulher em meio a um mundo de homens, mas que não pedia permissão para liderar, porque sua autoridade vinha do céu. Ela não sentava em tronos, sentava sob uma árvore, a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, um lugar simples, mas sagrado. Ali, dia após dia, pessoas vinham de longe, homens, mulheres, anciãos e guerreiros, todos em busca de resposta. Não porque ela falava bonito, mas porque quando ela falava, Deus falava junto. Era Débora quem decidia causas, era ela quem julgava conflitos. Era ela quem ouvia o povo e quem o povo ouvia. Mas ela não era só juíza, ela era profetisa e estava prestes a liberar uma palavra que colocaria um exército inteiro em movimento. Um dia, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, um guerreiro da tribo de Naphtali, um comandante. E quando ele chegou, ouviu algo que mudaria tudo. Não te ordenou o Senhor Deus de Israel? Vai e atrai ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens? A ordem era clara: reunir os soldados, subir o monte e enfrentar Cícera, o general mais temido de Canaã. E mais, Deus mesmo entregaria o inimigo nas mãos de Israel. Mas o que Baraque respondeu revelou a fraqueza do seu coração. Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Um homem chamado para liderar, pedindo uma mulher, vá à frente. Débora, com firmeza de quem sabe que carrega um chamado, responde: irei contigo, porém a honra da vitória não será tua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E com essa profecia liberada, o exército de Israel começou a se mover, não por causa de um general, mas por causa de uma palavra profética e uma mulher à frente. Cícera ouviu que o exército de Israel estava se movendo e não perdeu tempo. Com seus 900 carros de ferro, ele reuniu suas tropas e partiu com tudo para cima de Israel. Ele não esperava resistência, não temia perder. Na cabeça dele, essa seria só mais uma vitória. Mas o que Cícera não sabia é que aquele campo de batalha não era só físico, era espiritual. Débora subiu ao monte e ali no alto olhou para o exército e liberou uma ordem profética: levanta-te, Baraque, porque este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas suas mãos. E naquele exato momento o céu respondeu. Choveu, mas não foi uma garoa. Foi uma tempestade divina. A chuva fez o solo virar lama.
Os carros de ferro afundaram. A força de Canaã ficou paralisada. Enquanto os inimigos afundavam, Israel avançava, gritando, crendo e lutando, e vencendo. A Bíblia diz que todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, não ficou nenhum só. Foi uma vitória milagrosa. Estratégia humana nenhuma explicaria. Mas quem ouve a voz de Deus não precisa entender a lógica, precisa obedecer. Derrotado, sozinho e desarmado, após a guerra, Císera fugiu a pé. O general mais temido de Canaã agora era só um homem correndo pela própria vida, sem soldados, sem honra e sem saber que estava correndo direto para o fim. Em meio ao deserto, Císera encontra abrigo, a tenda de uma mulher chamada Jael. Ela era a esposa de Éber, o queneu, uma tribo neutra, alguém que tecnicamente não estava nem de um lado nem de outro. Jael o recebe com gentileza, oferece leite, cobre-o com um pano, e ele exausto adormece. Mas ali no silêncio da tenda, a profecia de Débora começou a se cumprir. Jael pegou uma estaca de madeira comum, daquelas usadas para firmar tendas, e com um martelo cravou na têmpora de Císera. O general caiu e nunca mais se levantou. A vitória não foi de Baraque, não foi do exército, foi de uma mulher que teve coragem e de uma profecia que não falhou. Débora não tinha armadura, não empunhava espada, não liderava por força, mas por presença. A presença de Deus em sua vida fazia dela mais temida que muitos generais e mais eficaz que 1000 soldados. Ela viveu numa época onde homens se calaram e as mulheres se levantaram, onde o silêncio foi quebrado não por gritos, mas por palavras proféticas. Débora nos ensina que ouvir a voz de Deus muda o rumo de uma geração, que fé não é emoção, é decisão, é ação, e que liderança de verdade não precisa de permissão, só de obediência. O nome de Débora ecoa até hoje porque onde tem escuridão, Deus levanta luz. E a voz dele ainda chama os improváveis. Seja você homem ou mulher, jovem ou velho, Deus ainda procura por quem se disponha e talvez agora ele esteja chamando você. Se essa história falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu me levanto. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra, porque a luz da palavra nunca para de brilhar.